Olá, irmãos, a graça e a paz maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor bendito. Vamos dar início a mais um culto, grande privilégio, não é mesmo? Mais um culto prestado ao nosso Deus, onde adentramos a presença do Pai com expectativa de que Deus vai ministrar na nossa vida nesses momentos de culto. Façamos isso, façamos em sinceridade, façamos com sede da palavra de Deus, colocando o nosso coração aberto na presença do Senhor para que Ele ministre no nosso coração. Vamos orar, vamos consagrar este momento para a honra e glória do nosso Deus. Feche seus olhos, curva a sua fronte, oremos. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Graças te damos, ó Pai, por esta rica oportunidade, ainda que por conta desta pandemia que tem assolado o mundo e o nosso país, ainda assim o Senhor nos permite, ó Deus, rever os irmãos por meio desta sala virtual. E queremos fazer deste ambiente um ambiente santo, ó Deus, porque evocamos a tua presença nas nossas vidas e em todas as partes deste culto. Precisamos ser ministrados, precisamos, ó Deus, ser tratados, precisamos ser consolados, precisamos que o Senhor fale ao nosso coração, à nossa mente, e precisamos que o Teu Santo Espírito venha nos quebrantar, venha, Senhor, iluminar as nossas mentes para discernir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós estamos aqui, ó Deus, conscientes da nossa imperfeição, da nossa total dependência do Senhor. Mas, ó Deus, queremos apresentar o nosso coração de um modo humilde, mas verdadeiro, para que o teu nome, e apenas o teu nome, seja engrandecido. Em nome de Jesus que oramos, em nome de Jesus consagramos este culto. Amém. Muito bem, queridos, nós vamos agora abrir a palavra de Deus. Peço que você, meu irmão, você, minha irmã, abra comigo, palavra do Senhor, carta de Paulo aos Filipenses, Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 26. Filipenses capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 26. Muito bem. Nós vamos fazer a leitura deste texto, pedindo que o Senhor venha falar conosco pela sua palavra, que é poderosa, que é viva e que é o alimento para a nossa alma. Eu peço ao nosso irmão Diácono Felipe que proceda à leitura do texto, por gentileza, Felipe. Filipenses capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 26. Estão me ouvindo bem? Sim, estamos te ouvindo. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que todas as coisas me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles que, contudo, pregam a Cristo por discórdia insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias, todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher.
Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Muito bem. Obrigado, Felipe, palavra de Deus. E eu gostaria de destacar aqui a parte final, trechinho final do versículo 20. Acho muito lindo, muito sensível, que diz assim o apóstolo Paulo: também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O que fica latente aqui é o desejo do apóstolo Paulo, o nosso irmão, viver para a glória de Deus. E se necessário for morrer, morrer para a glória de Deus, porque ele diz: será Cristo engrandecido da minha vida, quer pela vida, quer pela morte. Que o Senhor nos conceda esta fé, este desejo, este anelo de, em todas as circunstâncias, viver para o louvor do seu nome. Eu peço ao nosso irmão Fábio que nos conduza numa palavra de oração, de louvor, gratidão, exaltação ao nosso Deus. E na sequência, Fábio, na sequência você já nos por gentileza, conduz o louvor, nos assista aqui com uma canção de adoração ao Senhor. Amados, oremos com o nosso irmão Fábio. Nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos, ó Pai, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias. Ó Pai, nós não temos palavras para expressar o quão desejamos, Senhor, o quão é precioso, Senhor, estar na tua presença, porque tu és um Deus grandioso, tu és um Deus amoroso, tu és Deus santo, poderoso, grande, ó Pai. Nós queremos te adorar, Senhor, porque primeiro tu nos alcançaste, tu mandaste teu filho em nosso lugar para morrer, e através desse sacrifício pudemos ser alcançados, pudemos sair das trevas para a maravilhosa luz, ó Pai. E queremos reconhecer isso, ó Pai. Nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que alcancem
Amém. Amém. Creio que a palavra do Senhor, que há pouco foi lida, as orações, essa canção, já tem sensibilizado o nosso coração neste momento, sobretudo para que, de fato, possamos nos achegar a Deus, cantar louvores que alcancem os céus, como expressão de um desejo a que Paulo se referiu, de viver para a glória de Deus, para engrandecer o nosso Senhor. Mas, infelizmente, muitas vezes nós damos vazão à carne, nós damos vazão aos nossos sentimentos que nos traem e, invariavelmente, nos tensionam e nos conduzem a um afastamento dessa motivação sincera de adorar e de buscar o Senhor em primeiro lugar. Então eu peço ao nosso irmão presbítero Ciro que nos conduza numa oração de quebrantamento, para que o Senhor venha avivar a nossa fé, para que o Senhor venha derramar do seu Santo Espírito, para que de fato possamos viver intensamente para a glória do nosso Deus e cantar com a vida e não apenas com a boca, louvores que alcancem os céus. Ciro, por gentileza, nos conduza à presença do nosso Deus com esta palavra de oração. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, na tua presença, nós queremos reconhecer que as nossas falhas, as nossas dificuldades, a nossa pequenez, que estamos sempre precisando de Ti, porque falhamos, porque pecamos constantemente e temos desagradado ao Senhor. Vem, Senhor, avivar a nossa alma, vem fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa confiança de que o Senhor vai nos abençoar, vem avivar o nosso coração, vem nos transformar em servos que produzem os frutos do Espírito. Vem, Senhor, com tua bondade e misericórdia, perdoar os nossos pecados e santificar-nos, Senhor. Que a tua igreja seja também edificada nas palavras que o Senhor tem para nos dizer, em todos os momentos da nossa vida, possamos estar buscando ao Senhor com a nossa disposição perfeita a cada dia, na busca pelo Senhor, na busca da semelhança do Senhor Jesus. Faça de nós, Senhor, testemunhas vivas, fiéis do teu Evangelho. Sejamos frutos ou a luz que brilha na escuridão e que possamos estar sempre mostrando aos que não te conhecem o poder, a glória, a tua bondade e misericórdia. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Fábio, mais uma vez, vamos louvar a Deus? Ajuda-nos aqui com mais uma canção de adoração ao Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E
a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém. Que nós possamos fazer deste cântico a nossa oração sincera para que sejamos de fato úteis, sejamos usados por Deus em sua maravilhosa obra. Irmãos, nós vamos adentrar agora a mais um momento de oração, mas nós vamos interceder. Nós vamos interceder pela nossa igreja, para que o Senhor esteja abençoando, avivando a alma, avivando a fé dos nossos irmãos. Já estamos aí muito tempo, 5 meses, sem congregarmos fisicamente, sem
estarmos juntos, sem nos tocarmos, nos abraçarmos, e meu coração muitas vezes fica pesado só de imaginar que toda essa situação poderá conduzir o coração de muitos dos nossos irmãos a um comodismo, achar que está tudo muito bom, ficar em casa assistindo o culto pelo Zoom, sem ter que sair de casa, confortável aí no seu sofá, quando na verdade o espírito do que é a igreja, de fato, é estarmos juntos como um corpo, o corpo de Cristo, para adorar ao Senhor, para servir uns aos outros. Nós vamos interceder pela nossa igreja e interceder também pela nossa pátria, pelo nosso país, que assim como muitas nações, para não dizer todas as nações, estão aí também padecendo por conta desta epidemia. Mas nós vamos orar especialmente pela nossa pátria, para que o Senhor abençoe os governantes, abençoe também a área, a esfera sanitária, a esfera da saúde da nossa nação. Peço ao nosso irmão Walter que ore pela nossa igreja e, na sequência, peço à nossa irmã Seide que ore pelo nosso país. Primeiro o irmão Walter e, na sequência, a Seide orando pela nossa pátria. Oremos, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, recebe nosso louvor, Senhor, e adoração neste momento, ó Pai, prestação de culto a Ti. Quebranta os nossos corações, Senhor, precisamos de Ti. Que Cristo seja engrandecido em nossas vidas, Senhor. Aceita, Senhor, nossa oração. Cuida da nossa igreja, Senhor, a igreja de Peruíbe, Senhor, que haja avivamento. Mesmo nesse distanciamento, Senhor, sabemos que Tu estás ao nosso lado, mas precisamos, ó Pai, do Teu auxílio em cada momento, Senhor. Cuida dos ministérios da Tua igreja, Senhor, a igreja de Peruíbe, a liderança, Senhor, os presbíteros, os diáconos, Senhor, a sociedade de mulheres, Senhor, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, Senhor. Cuida de cada ministério, Senhor. Sentimos falta de voltar para a Tua igreja, Senhor, mas sabemos que Tu estás no controle de cada situação. Sabemos, ó Pai, que Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Senhor. Tu és dono de todas as coisas, Senhor. Cuida da nossa igreja, Senhor. Fortalece a nossa fé. Possamos crescer a cada momento, Senhor, buscando a Tua presença, Senhor. A comunhão contigo, Pai. Perdoa as nossas faltas. Em nome de Jesus. Amém. Pai, na Tua presença, Senhor, nós continuamos, meu Deus, agradecidos, meu Deus, porque nós sabemos que o Senhor nos ouve, nós sabemos, Pai, do Teu cuidado, do Teu amor para conosco. Nós sentimos, Senhor, como Tu és bom para conosco, como o Senhor tem, Senhor, nos abençoado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos livrado, Senhor. E é, Senhor, sabendo de tudo isso que nós colocamos no Teu altar, o nosso país, meu Deus. O Senhor nos deu um país maravilhoso, um país rico, um país abençoado por Deus, Pai. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nós pedimos a Tua misericórdia pelo nosso país, Senhor. Que o Senhor possa estar, Senhor, abençoando, Senhor, os nossos representantes políticos, Senhor, a começar do nosso presidente, do Jair Bolsonaro, o vice-presidente, todos os seus ministros, Pai. Nós colocamos diante de Ti o nosso Congresso, deputados e senadores. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, o STF, Senhor. Nós colocamos o nosso estado, nós colocamos a nossa cidade, Senhor, diante de Ti. E, Pai, nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha reinar aqui neste lugar, Pai, na nossa nação. Porque nós sabemos, Senhor, que quando esse país for governado por Ti, Pai, ele será uma bênção. Então nós pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de cada um dos nossos representantes, Pai. Que a Tua paz, Senhor, que a Tua bênção possa chegar até eles, Senhor. Nós sabemos, Pai, que se o nosso país, se os nossos líderes fossem pessoas tementes a Ti, Senhor, hoje nós estaríamos em momentos melhores. Então nós pedimos, Senhor,
que assim como o Senhor abriu os nossos corações, a nossa mente, para entender, Senhor, a grandeza do teu amor, nós pedimos, Senhor, misericórdia por cada um dos nossos representantes, Pai. E que o Senhor possa, Senhor, mesmo, Senhor, nessa situação, usá-los, Pai. Usá-los para a bênção da nossa nação, Pai. Nós, Senhor, rogamos, nós clamamos, Pai, pelo nosso país, Senhor. Oh, Deus, nós estamos precisando muito, Senhor, da Tua misericórdia. Nós estamos precisando muito da Tua bênção, Senhor. Nós queremos, Senhor, que os nossos representantes, Senhor, que eles não pensem em si próprio, Pai. Que eles pensem, Senhor, na nossa nação. Nós pedimos, Senhor, que eles possam, Senhor, amar como o Senhor nos tem amado, Pai, incondicionalmente. Ensina-o, Senhor, abre os olhos, abre o coração, Pai. Mostra, Pai, a Tua grandeza, mostra o Teu nome, Senhor. Que o Teu nome seja conhecido, Pai. É nessa pandemia, nessa dificuldade que nós estamos passando, Senhor. Que isso tudo, Senhor, possa ser um aprendizado, Senhor, para os nossos representantes, possa ser uma volta, Senhor, possa ser, Senhor, um conhecimento de Ti. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no texto da nossa exposição dessa noite. Abra comigo a tua Bíblia no Salmo 116. Salmo 116. Muito bem, Salmo 116, meus irmãos, vamos abrir neste texto maravilhoso, nesse texto que há de falar ao nosso coração nesta noite, esse texto que, pela misericórdia de Deus e pela iluminação do Espírito Santo, há de mexer com a nossa mente, com as nossas emoções, nos colocando assim mais próximos do nosso Senhor. Muito bem, quero crer que todos já acharam o texto. Salmo 116, diz assim a palavra do Senhor. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Até aqui, leitura completa do Salmo 116. Meus irmãos, à luz desse texto maravilhoso, eu gostaria de refletir com vocês sobre o que fazer quando somos
dominados. Sim, quando somos dominados pela aflição. Muitos comentaristas, muitos estudiosos chegam a concluir que este salmo foi escrito pelo rei Ezequias e fora escrito depois dele ter passado por uma profunda aflição. É provável que Ezequias se reporte aqui aos dias em que a Assíria cercou Judá e ameaçou terrivelmente a vida do rei, a vida de Judá, a cidade de Judá. Veja, Senaqueribe, rei da Síria, ele escarneceu a Deus naquele contexto e também escarneceu a fé do próprio rei. Se você perceber, lá em Isaías capítulo 37, versículo 10 e versículo 11, diz assim: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo. Isso era a ameaça ali de Senaqueribe ao rei, de Senaqueribe a Ezequias. Ele diz, ameaçando então o rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras? Como se destruíram totalmente? Crês tu que te livrarias? Então, muito provavelmente, Ezequias é o autor desse salmo e por isso no versículo 3 ele diz: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Mas, meus amados irmãos, minha amada igreja, e não obstante esse salmo ser ou não ser do rei Ezequias, o fato é que ele fala sobre e acerca da nossa própria experiência com a tribulação, da nossa própria experiência com a aflição. Pois ele fala de perigos de morte, versículo 3, laços de morte me cercaram. Ele fala de opressão espiritual e também de tentação. Versículo 3 ainda ele diz, angústias do inferno se apoderaram de mim. Ele fala do domínio da tristeza e da tribulação. Ele diz, caí em tribulação e tristeza. Versículo 6, achava-me prostrado. Ele fala de pouca fé. Quando ele diz, versículo 10, eu criei ainda que disse, estive sobremodo aflito. Ele fala de perturbação, ele fala de confusão. À altura do versículo 11, quando o salmista diz, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. E eu gostaria de convidá-lo, certamente com a iluminação e na total dependência do Espírito Santo, para meditarmos juntos sobre o que fazer quando somos dominados por ameaças, por tribulações, por aflições. Em primeiro lugar, gostaria de chamar a tua atenção que nós devemos fazer nessas circunstâncias. Em primeiro lugar, devemos contemplar o caráter de Deus. Sim, meditar, contemplar, gastar tempo contemplando o caráter de Deus. Certamente, nesta meditação, nesta contemplação do ser de Deus e do seu caráter, o nosso coração se aquieta. E nós devemos contemplar o caráter compassivo de Deus. Olhem comigo o versículo 5. Compassivo é o Senhor. Irmãos, o salmista lembra que Deus não está aqui no caso, naquela ocasião, na verdade, Deus não estava indiferente aos seus gemidos, às suas lágrimas, ao seu drama profundo. E de fato, o nosso Deus é Pai, e é Pai de compaixão. O Salmo 103 diz, como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Irmãos, Jesus, Ele conhece a nossa dor, Ele conhece a nossa aflição. E é por isso que o autor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, ele diz que não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. E então, à altura do versículo 6, o salmista relatando aqui o seu opróbrio, a sua aflição, ele diz, achava-me prostrado, achava-me sem forças, e ele me salvou. Amados, há momentos que nós não temos forças
para continuar. Mas é o Senhor, que é o Pai de toda a consolação, que é Deus de compaixão, esse Deus maravilhoso, esse Deus fiel, se compadece de nós. Mas devemos contemplar também o caráter justo de Deus. Olha só, versículo 5 ainda. Compassivo e justo é o Senhor. O salmista sabia, ele tinha consciência que Deus estava vendo as injustiças, as afrontas que o seu servo estava sofrendo, ameaças, injúrias. Meus irmãos, nós temos que, no momento de tribulação e aflição, nós temos que elevar o nosso pensamento, nós temos que controlar a nossa mente, pensando, elevando assim a nossa mente ao Deus que ama a justiça. Deus ama a justiça. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Salmo 103:6. Ainda o salmista, só que dessa feita no Salmo 37, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua aflição ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará o quê? Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. O nosso Deus é um Deus que ama a justiça e ele tem visto as injustiças que temos vivido. Mas neste exercício maravilhoso de contemplar o ser de Deus, nós devemos contemplar ainda o seu caráter misericordioso. Ainda no versículo 5 diz: o nosso Deus é misericordioso. Irmãos, o que dizer? O que seria de nós se nós não tivéssemos um Deus cheio de graça e de misericórdia? Um olhar terno e misericordioso para nós, pecadores, homens e mulheres, ingratos, infiéis. O salmista sabia que, versículo 6, o Senhor vela, o Senhor cuida do simples. Ah, meus irmãos, a Bíblia diz: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Salmo 103:11. Mas ainda devemos contemplar o caráter bondoso de Deus. Como alguém já disse, Deus é bom em todo tempo, e de fato em todo tempo nosso Deus é bom. Por isso, no versículo 7, o salmista passa a fazer ali um monólogo. Na verdade, ele passa a conversar com ele mesmo, com a sua alma, quando ele diz: volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Irmãos, por favor, com toda sinceridade, saiamos um pouco dessa bolha da aflição, das nossas preocupações, e olhemos com os olhos de gratidão. Olhemos a bondade do Senhor nas nossas vidas. Como dizia o profeta Naum, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Que versículo poderoso! Vou ler até de novo. Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia e conhece você que nele procura socorro. Converse com a tua alma. Converse com a tua alma como o salmista estava fazendo aqui. Volta, minha alma, ao teu sossego. Volta logo, porque o Senhor é bom. Converse com tua alma sobre a generosidade desse Deus que te ama. Segundo lugar, segundo princípio aqui que nós devemos exercitar quando estamos ali dominados pela aflição, pela angústia, enfim, nós devemos contemplar os livramentos de Deus. O que dizer do maior de todos os livramentos, que é o livramento espiritual? Versículo 8 diz: pois livraste da morte a minha alma. Irmãos, aqueles que estão em Cristo passaram da condenação para a vida eterna. Já não há mais juízo, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o Senhor nos libertou de uma vida de
idolatria, de inimizade, de uma vida que merecia o justo castigo de Deus. Amados, na nossa justificação, Deus, em Cristo Jesus, nos livrou da culpa, da escravidão do pecado. Deus, por conta da nossa justificação, quando Ele declara que somos justos mediante os méritos de Cristo, Deus nos livrou da morte espiritual. Mas o que dizer da libertação física? Sim, o mesmo versículo, as mesmas palavras, dizia assim: pois livraste da morte a minha alma. O salmista compartilha sua gratidão por Deus o ter livrado da morte física. Sim, ele também está falando acerca da morte física, dos riscos, da sua integridade física. Queridos, quantas vezes o Senhor já nos livrou da morte física? Livramentos que nem sequer ficamos sabendo. Mas eu vos pergunto, até quando Deus nos livrará do risco da morte física? Nós temos a resposta. A resposta é: nós somos indestrutíveis, meus irmãos, até cumprirmos o propósito de Deus em nossas vidas. Até este estágio, até este ponto, nada poderá colocar a nossa vida em risco. Nós olhamos isso na vida do apóstolo Paulo, não é mesmo? Deus o livrou de muitos perigos, muitos riscos de morte. Lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, ele diz a partir do versículo 23, você pode e deve ler depois em sua casa. Ele diz que o Senhor o livrou de prisões, de açoites, de perigos de morte. Ele diz também que o Senhor o livrou de naufrágio, que, embora ele fora apedrejado, Deus o livrou de jornadas, de perigos de rios, de perigos de salteadores, de perigos entre patrícios, de perigos entre gentios, em cidades, em perigos de deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, vigílias, muitas vezes fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, mas, e não obstante tanto livramento, houve um momento em que Deus lhe revelou a sua partida. Revelou que a sua partida havia chegado. E Paulo registra isso. Na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, ele diz: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Meus irmãos, nós somos indestrutíveis. Creiam nisso, é a palavra de Deus. Olhem para a vida dos apóstolos, olhem, para a vida do próprio apóstolo Paulo, que falamos agora. Nós somos indestrutíveis até cumprirmos o propósito de Deus nesta vida. Mas no versículo 15, o salmista diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E nós temos aqui que interpretar esta expressão sob dois aspectos. Primeiro, que a morte física dos justos é preciosa para o Senhor. A morte física, o nosso falecimento, quando um crente vai a óbito, isso é muito precioso a Deus. Meus irmãos, em Cristo, nós passamos a ver a morte de uma maneira muito diferente do incrédulo. Em Cristo nós somos livres do medo e do peso da morte. E é por meio da morte que estaremos ainda mais próximos de Deus, e por isso a morte do justo é preciosa aos olhos do Senhor, porque estaremos face a face com o nosso Cristo, com o nosso Redentor. E Paulo diz isso com todas as letras, escrevendo aos Filipenses capítulo 1, versículo 23, quando ele expressa: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir,
Sim, partir dessa vida e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas também podemos e devemos ver essa expressão aqui no versículo 15, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos santos. Devemos ver na perspectiva de que o Senhor vê com pesar a morte física dos seus fiéis. Em que sentido? Deus não se agrada do nosso sofrimento. Deus não se agrada da nossa aflição. Deus não se agrada da nossa morte. E é fácil constatar isso, olhando para o caráter de Deus, mas também olhando para o testemunho de Cristo, que mesmo sabendo que ressuscitaria Lázaro, chorou por conta do sofrimento de Lázaro e de sua família. Mas também devemos focar os nossos olhos na libertação que o Senhor nos traz nas nossas emoções. Libertação emocional, repare em versículo 8, pois livraste das lágrimas dos meus olhos. Irmãos, quantas lágrimas vertidas, quantas lágrimas vertemos por causa de filhos, por causa de casamento, por causa de emprego, por causa de enfermidade, por causa de pandemias, por causa de mazelas. Mas Deus tem enxugado as lágrimas dos seus filhos. O que dizer da libertação moral que o Senhor proporciona ao seu servo? Versículo 8 ainda diz, pois livraste da queda os meus pés. Não se refere aqui à queda, o tropeçar fisicamente e cair ao chão? Não é isso? Se refere aqui à libertação moral, à libertação da humilhação, à libertação do descaso dos homens, à libertação do desprezo, da vergonha. E por isso que o profeta Abacuque, no seu livro, capítulo 3, versículo 19, ele diz, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente por conta da sua misericórdia, porque o Senhor tem livrado os nossos pés do vexame, da vergonha, do opróbrio, para que o ímpio não escarneça o justo. Em terceiro lugar, meus amados, estamos meditando sobre o que fazer quando somos dominados pela aflição. Nós já verificamos que, em primeiro lugar, nós devemos contemplar o caráter de Deus. Em segundo lugar, nós devemos contemplar os inúmeros livramentos do Senhor. E, em terceiro lugar, agora, nós devemos expressar nossa confiança em Deus. Sim, irmãos, em meio à aflição é que nós temos que nos mostrar fortes. Nós devemos expressar nossa confiança quando invocamos o nome do Senhor. Repare em versículo 4. Então invocarei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Quando invocamos o nome do Senhor, nós expressamos confiança em sua fidelidade. Quando nos sentimos dominados pela aflição, pela perturbação, nós precisamos clamar a Deus, porque clamar a Deus é expressão de confiança, amados. Nós precisamos invocar o nome do Senhor, como o salmista fez aqui. Ó Senhor, livra-me, Senhor. Meus irmãos, a Bíblia diz, das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Salmo 130, versículos 1 e 2. Devemos expressar nossa confiança quando invocamos o nome do Senhor. Mas também devemos expressar, em meio à aflição, em meio ao deserto, em meio a dias difíceis, devemos expressar nossa confiança quando andamos na presença de Deus. Devemos expressar a nossa confiança andando na presença do Senhor. Veja lá, versículo 9 diz, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Terra dos viventes é este mundo. Poderíamos parafrasear este versículo, andarei na presença do Senhor neste mundo. Irmãos, é neste mundo, é na terra dos viventes que nós somos hostilizados, muitas vezes zombados, criticados,
perseguidos, menosprezados, depreciados, passamos por lutas, por aflições, por perdas, por prantos, por lutos. Quando nós andamos na presença de Deus neste mundo, e andar na presença do Senhor não é apenas ter um momento com Deus no domingo, mas andar na presença do Senhor é tudo e em tudo estarmos em comunhão com o Senhor e buscando a sua glória, andando na presença do Senhor neste mundo. E quando andamos na presença do nosso Deus, em meio a este mundo, aí sim, nós estaremos de fato expressando o nosso amor e confiança nele. Expresse, meu irmão, minha irmã, a tua confiança em Deus ao andar nesta vida todos os dias de maneira íntegra, de maneira reta, de maneira santa. E para finalizarmos, meus irmãos, o que fazer quando somos dominados pela aflição? E de fato não estamos imunes a sentimentos como esse. Verificamos aqui o próprio salmista passando pelo pavor, pelo medo, pela aflição. O que fazer? Em último lugar, por ora, devemos demonstrar gratidão a Deus. Devemos demonstrar gratidão a Deus em meio à dor, em meio à tribulação, em meio às dúvidas, em meio àquela situação, aquela sensação de que não sabemos o que acontecerá. Nós devemos demonstrar a Deus a nossa gratidão, o nosso louvor. Irmãos, quantos motivos temos para sermos agradecidos, gratos a Deus? Eu sempre costumo, pode parecer até uma brincadeira, mas não é brincadeira. E os irmãos vão entender muito bem, sobretudo aqueles que já ficaram enfermos, limitados e passaram a depender de alguém para auxiliá-los. Irmãos, quantas bênçãos! O que dizer da bênção que é poder, da bênção que é poder tomar banho sozinho. Bênção do Senhor. Irmãos, quantas bênçãos! Mas nós devemos demonstrar nossa gratidão por algo muito mais elevado do que tomar banho sozinho, não precisar de ninguém, não depender de ninguém, não passar por uma certa humilhação, mas há algo superlativo. Não que nós não devamos agradecer a Deus pelos detalhes, pelas mínimas coisas. Sim, estamos reforçando isso, mas nós devemos demonstrar nossa gratidão através da alegria, meus irmãos. Nós devemos demonstrar a nossa gratidão a Deus através da alegria, através do contentamento, através da alegria da nossa salvação. Vejam o versículo 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Pergunte à tua alma, pergunte nesse instante, o que você dará ao Senhor por conta de tantas bênçãos? A resposta está no versículo 13. A resposta é: tomarei o cálice da salvação. O salmista como que tomando o cálice, como que levantando a taça da vitória, como que levantando aqui um troféu. Ele diz que é com alegria que ele se apropria dessa graça bendita, dessa graça maravilhosa que é a salvação. Ele diz: tomarei o cálice da salvação. A maior prova, meu irmão, minha irmã, de gratidão ao Senhor é a nossa alegria da salvação. A ponto de Davi, quando pecou e sentiu o peso da mão de Deus e se arrependeu, de pronto ele pede, ele intercede, ele suplica para que o Senhor restaurasse nele a alegria da salvação. Mas nós devemos demonstrar nossa gratidão também ao testemunharmos esta salvação às pessoas, ao testemunharmos a salvação do Senhor. Ainda no versículo 13, o salmista diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Meus irmãos, nossa gratidão a Deus é vista e pode ser vista na prática. Então, a nossa gratidão a Deus é vista na medida que pregamos o Evangelho, esta salvação bendita, aos outros.
Nós devemos ainda demonstrar nossa gratidão com adoração sincera, adoração com coração rasgado, coração humilde. Irmãos, versículo 12, mais uma vez, o salmista pergunta: que darei ao Senhor todos ou por todos os seus benefícios para comigo? E ele responde novamente agora no versículo 17, quando ele diz: o que darei ao Senhor? Oferecer-te-ei, versículo 17, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, invocarei o nome do Senhor. Meus irmãos, oferecer sacrifícios de ações de graças é adoração sincera. O sacrifício no Antigo Testamento, basta ver que quando Deus falou a Moisés e quando Deus falou a Moisés e Moisés falou a Faraó, é para que Faraó permitisse que o povo saísse para sacrificar, ou seja, para adorar a Deus. A Bíblia diz que por meio de Jesus ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Meus irmãos, a adoração sincera não é apenas o momento do louvor, o momento do culto. A adoração sincera é a vida, uma vida que dá fruto de lábios que de fato confessam o nome do Senhor Jesus. É assim que nós demonstramos que somos gratos com uma vida transformada, com uma vida frutífera. E também devemos demonstrar nossa gratidão através do nosso compromisso com Deus. Sim, algo que muitas vezes falta na vida, nas nossas vidas, na vida de muitos irmãos, inclusive da nossa própria igreja. Nós demonstramos a nossa gratidão a Deus através de um compromisso sincero e fiel. Veja o versículo 14. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Meus irmãos, lembrem-se dos votos que vocês fizeram. Um dia fizeram votos ao Senhor, quer no batismo, quer na profissão de fé, na posse do seu ministério da igreja, no seu casamento, na consagração dos seus filhos, enfim. O salmista ainda no versículo 18, ele repete: cumprirei os meus votos, cumprirei os meus compromissos ao Senhor na presença de todo o seu povo, na presença dos meus irmãos, nos átrios, versículo 19, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Irmãos, nós estamos vivendo, é verdade, sim, um momento de exceção. Estamos isolados por conta desta pandemia. Mas a adoração, o compromisso da igreja com o Senhor é um compromisso, sim, presencial. É um compromisso onde nós nos alegramos com os que se alegram. Um compromisso que nós choramos com os que choram. Um compromisso de adorarmos juntos e servirmos uns aos outros, investindo na obra do Senhor, ganhando almas para Jesus. Não existe cristianismo sem relacionamento entre irmãos. Vivemos um regime de exceção por conta da pandemia, mas em nome de Jesus, que no nosso coração paire um inconformismo com essa separação. Nós fiquemos incomodados com essa situação de não estarmos juntos com compromisso na casa de Deus, pois o salmista diz que era assíduo à casa do seu Deus. Tem crente que acha que não precisa ir à igreja, mas a Bíblia ensina outra coisa. É na igreja que você pratica os seus dons. É na igreja que Deus ordena a sua bênção, no meio dos seus irmãos. É no meio da igreja que Deus te ensina a amar. Cristianismo é relacionamento. Eu quero concluir a nossa exposição, a nossa reflexão, da forma com que o salmista conclui. E a conclusão do salmista está nos versículos 1 e 2. Ele diz assim: amo o Senhor, amo meu Deus, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei
enquanto eu viver. Irmãos, o que é maravilhoso é que esse Deus soberano, esse Deus santíssimo, esse Deus que é criador dos céus, da terra, de todas as galáxias, esse Deus onipotente, esse Deus onipresente, esse Deus onisciente, ele inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa dor e nos livrar. Ame, portanto, esse Deus maravilhoso. Invoque o Senhor todos os dias da tua vida, mesmo em meio à aflição. E faça isso sabendo que o Senhor te ouve. Ele sabe da tua dor. O Senhor não está indiferente a você. Ele inclina os seus ouvidos para você. Que nós possamos, de fato, vencer esse sentimento de aflição e de angústia, na medida que contemplamos o caráter do nosso Deus, na medida que contemplamos os livramentos do Senhor e também na medida em que expressamos confiança e demonstramos gratidão a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha querida irmã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Convido o nosso irmão presbítero Fábio que nos assista em mais um louvor ao Senhor. Por favor, presbítero Fábio, após essa canção, impetrarei a bênção do Senhor. Por favor, Fábio. Transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, sou o teu nome, é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, transforma em alegria o
salvação. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor bendito, o nosso Redentor, que o amor maravilhoso de Deus, o nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo, que o poder do Espírito Santo estejam sobre vós, benditos do Senhor, filhos de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Queridos, uma ótima semana a todos. Que Deus vos abençoe grandemente e que nós possamos, de fato, contemplar a Deus em dias de tribulação e aflição. Fiquem com Deus. Um abraço a todos.